Biografia de Zubel Kun, capítulo 13. Licença. Depois de várias semanas atravessando o Oceano Pacífico, o barco a vapor atracou em Seattle. A família Kun desembarcou do navio e foi transferida para uma balsa que os levou até Vancouver, onde o pai de Belly, seu irmão Murray e um grande grupo de meninas do Clube Angular das Garotas estava esperando para os receberem quando eles chegassem ao cais. Foi uma reunião bastante feliz para ela, além de servir como uma apresentação de sua família, que ainda não conheciam a família de Belly. Agora que estavam de volta ao continente norte-americano, John e Belly tiveram que se adaptar a muitas coisas novas. Era maio de 1936 e os Estados Unidos e o Canadá estavam bem diferentes dos lugares que eles haviam deixado em meados da década de 1920. Por um lado, a América do Norte estava enfrentando uma depressão econômica, o que significava que muitas pessoas, inclusive alguns dos seus amigos, estavam desempregadas. A moda também mudara, assim como os gostos musicais. Havia novas estradas com muito mais carros e muito mais eletrodomésticos nas casas. Belly também podia ver que algumas coisas não haviam mudado tanto. Durante aquele período tumultuado, o pai de Belly havia tentado algumas negociações de ações e agora estava com uma dívida no valor de $500. Belly estava preocupada com os efeitos que o montante da dívida poderia ter sobre a saúde de seu pai. Depois de 3 semanas em Vancouver, a família Kun seguiu para o sul, em Washington, onde participou da conferência bíblica e missionária realizada nos Abertos. Como foi maravilhoso ver Otis e Julia novamente. Belly passou muitas horas contando a Julia tudo sobre suas aventuras na China. Ela também passou um bom tempo percorrendo os caminhos arborizados do local da conferência, onde refletiu sobre como sua vida havia mudado para sempre, como resultado das visitas anteriores aos Abertos. A conferência terminou rápido demais e John e Belly foram transferidos para as Ilhas Orcas, nas proximidades, onde lhes havia sido oferecido o uso de uma pequena cabana. O chalé nas Ilhas Orcas era exatamente aquilo de que Belly precisava. De manhã ela podia dormir o tempo que precisasse, enquanto o pai pescava com Catherine, ou partia em alguma outra pequena aventura com ela pela ilha. Depois de um mês de descanso e recuperação no chalé, Belly se sentia pronta para enfrentar a longa viagem de trem para o leste da Pensilvânia, onde John fora criado. Apesar de conhecer a irmã de John, Belly ainda não havia sido apresentada aos outros membros de sua família. John estava ansioso para que Belly conhecesse seus muitos parentes que ainda moravam lá nos arredores. Belly e Catherine também estavam ansiosas para conhecê-los, embora o pai de John tivesse morrido vários anos antes, enquanto John estava na China, e sua mãe tivesse morrido quando John tinha apenas 3 anos de idade. Belly ficou encantada com a cidade. Ela ficava localizada no leste da Pensilvânia, e muitas das pessoas que moravam no local ainda falavam uma forma de alemão. As coisas lhe lembravam fotos que ela vira de algumas aldeias europeias, com as casas agrupadas e as portas da frente se abrindo para a rua. John, todo orgulhoso, dirigia sua família pela cidade, apontando os pontos turísticos locais e os lugares onde ele e sua irmã haviam pregado em reuniões ao ar livre, na época em que visitavam a cidade em suas férias do Instituto Bíblico Moody. A família também visitou o túmulo do pai de John e agradeceu pela herança financeira que ele havia deixado. Era uma quantia substancial de dinheiro e teria sido um bom esforço financeiro para eles, exceto por uma coisa. Na viagem de volta da China, os dois haviam lido a história de outro missionário, C.T. Studd, que havia iniciado seu serviço missionário na China antes de seguir para a África. O que mais impressionou John e Belly sobre a história de Studd foi a maneira como ele entregara sua própria herança, muito maior. Enquanto estudavam os documentos relacionados à sua herança, John e Belly decidiram seguir o exemplo de Studd e doar o dinheiro todo. O primeiro cheque que eles preencheram foi de $500, que enviaram ao pai de Belly para cobrir sua dívida. Outros cheques foram feitos para ajudar alguns missionários na Rússia. Também ajudaram outro missionário na América do Sul e na África.
Eles também pagaram pelo ensino de alguns alunos do Instituto Bíblico Moody. Uma das alunas aceitou o dinheiro apenas com a condição de que o devolveria assim que pudesse. Não se preocupe com isso, rebateu Belly. É um presente, não um empréstimo. No momento em que deixaram a cidade para continuarem sua viagem para o oeste, os Coons haviam distribuído toda a herança, exceto $2.000 em ações. Um amigo cristão que fazia parte do conselho da empresa de onde eram as ações pediu que eles mantivessem sua parte das ações da empresa, e John e Belly decidiram fazer isso como um favor pessoal a ele. Quando os Coons retornaram à costa oeste, pararam em várias igrejas ao longo do caminho para conversar com as congregações sobre seu trabalho missionário entre os lisos. Belly ficava continuamente encantada por encontrar vários estranhos que haviam lido as cartas de oração que ela escrevera e que tanto seu pai como outros amigos haviam duplicado e distribuído todas as cartas. Muitas dessas pessoas disseram que oravam regularmente pela família e por sua missão. Eles também disseram a Belly que em suas cartas ela pintava quadros tão vívidos como suas palavras, que eles sentiam como se estivessem entre os lisos também. A resposta de todas aquelas pessoas às cartas de oração que escrevera animou Belly, especialmente quando elas perguntavam sobre os cristãos lisos locais pelo nome e queriam saber maiores detalhes sobre eles. Uma pessoa sobre quem costumavam perguntar era por Rumaie, a moça que morava com o casal Coon. Quando perguntavam, Belly pedia que orassem de forma especial por ela. Desde que partira, Belly descobriu que Rumaie sofrera uma perda terrível. Seu noivo, Joseph, se afogou no caminho de volta de uma viagem missionária a Gomon, na Birmânia. Leila escrevera para dizer que ela recebera as notícias como uma cristã valente. No entanto, Belly sabia o quanto a moça amava Joseph e ficava muito triste por ela. Antes que Belly percebesse, 1 ano e meio se passara e era hora de voltar para a China. Belly passou a maior parte do mês anterior em casa, comprando suprimentos e malas. Dessa vez, Catherine teve que ter malas próprias, porque era hora de ir para a escola. Não foi uma decisão fácil para Belly, mas Belly sabia que era uma resolução que precisava ser tomada. Catherine era uma garotinha brilhante, que floresceu entre seus novos amigos no Canadá e nos Estados Unidos. Belly sabia que ela ficaria muito sozinha vivendo com os lisos e também que ela precisava ser intelectualmente estimulada. Embora Catherine falasse chinês e liso além do inglês, estava pronta para novos desafios de aprendizado. Felizmente, a separação não seria muito triste, pois a irmã e o cunhado de John, Catherine e David Harrison, haviam sido designados para trabalhar em Kunming, onde havia uma pequena escola da missão, a qual a pequena Catherine poderia frequentar. E como era um colégio interno, Catherine poderia visitar sua tia Catherine e o tio David de forma contínua. Belly tinha certeza de que ela ou John poderiam ir a Kunming uma vez por ano e trazer Catherine de volta para casa para passar as férias com eles na Terra dos Lisos. Na sexta-feira, 30 de agosto de 1937, a família Coon, juntamente com o pai e o irmão de Belly, compareceu a um culto de despedida realizado na Casa da Missão para o interior da China em Vancouver. Eles partiriam para a China no dia seguinte. Foi um culto maravilhoso, e Belly esperava se lembrar dos rostos e das orações de todos os seus amigos durante os tempos difíceis na China. Assim que Belly colocou Catherine na cama após o culto de despedida, o telefone tocou. Provavelmente é um de nossos amigos nos desejando o melhor, pensou Belly enquanto se esforçava para ouvir a conversa ao telefone. Se ela conseguisse escutar algumas frases, talvez conseguisse descobrir qual amigo estava falando. No entanto, John não falou muito. Ele ficou escutando a voz do outro lado da linha, pelo que pareceu uma eternidade para Belly. E então ela o ouviu dizer: "Então não vamos amanhã?" Belly pôde perceber a decepção na voz de John. A pessoa do outro lado da linha falou mais um pouco, e John ouviu por mais um tempo antes de dizer: "Obrigado por ligar." O coração de Belly pareceu saltar do peito. O Dr. Wilcox era o chefe do Conselho de Missões Domésticas da missão. Belly virou-se para John com um olhar de surpresa no rosto. "Bem, Belly querida, nós não iremos mais para a China amanhã", John disse. "Por que não, John?", perguntou Belly.
porque eclodia uma guerra entre o Japão e o norte da China, ao redor da Manchúria. A missão cancelou todas as passagens para a China. Belly sentiu o rosto ficar vermelho de frustração enquanto olhava para os baús empilhados de forma ordenada ao lado da porta da frente. Mas os combates estão acontecendo na Manchúria, no norte, e estamos o mais longe possível no sul da China. Será que a diretoria das missões domésticas não entende geografia? Nós ficaremos seguros. Não há necessidade de nos impedir de voltar, disse Belly, odiando o tom de voz que usara. A resposta de John, ao contrário, foi calma e reconfortante. Vamos, Belly. Não tente governar a missão. Eles estão nos enviando e podem nos atrasar, se assim acharem conveniente. Precisamos nos submeter a eles e nos submeteremos com alegria. Belly olhou para o marido. Ela podia ver que ele não ia desafiar o Dr. Wilcox e a decisão do conselho da missão. Ela tinha certeza de que alguém mais alto na missão havia ignorado totalmente o fato de que eles estavam indo para o extremo sul da China e não estariam em perigo com os combates. No entanto, ela decidiu ficar quieta e não insistir. Maiores discussões sobre o assunto apenas tornariam John mais teimoso. Pouco tempo depois, Belly se sentou com o marido para sua devoção noturna. John voltou-se para o Salmo 91 e leu o versículo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não aqui, lá, pensou Belly. Estaremos mais seguros lá na China, à sombra do Todo-Poderoso, mais do que qualquer em outro lugar do mundo. Ela ouviu John suspirar ao seu lado depois de ler o versículo, e tinha certeza de que ele estava pensando a mesma coisa. Eles oraram juntos e então John se levantou. Tenho que concordar com você, Belly. Ele disse, vou ligar para o Dr. Wilcox. Penso que seria uma boa ideia chamar a atenção para o fato de que estamos no sul da China. Talvez ele possa conversar com os seus superiores e eles considerem uma reavaliação de nossa situação. Belly mal conseguia manter escondido o sorriso em seus lábios. Ela tinha certeza de que as coisas iriam dar certo e que a família estaria a caminho da China a bordo do navio no dia seguinte. E eles estavam. Às 9 horas da manhã do dia seguinte, o Dr. Wilcox telefonou para dizer que o Dr. Glover, seu superior, havia enviado um telegrama aprovando sua partida para a China. Belly mal conseguia conter a empolgação que sentiu com a notícia. 20 dias depois, após uma viagem tranquila pelo Pacífico, o navio atracou em Hong Kong. Lá, os Kuns teriam que reservar as passagens em um navio para levá-los pelo litoral até a Indochina francesa, Vietnã, e dali eles teriam que viajar por terra, partindo de trem para Kunming, na província de Yunnan. Enquanto John investigava as opções para a viagem, Belly se imaginava tendo tempo para relaxar em Hong Kong. No entanto, não seria daquele jeito. Um telegrama esperava na casa da missão em Hong Kong, que dizia o seguinte: envie Catherine a Chifun com Grace Lindell. A mão de Belly tocou seu rosto enquanto ela lia o telegrama, e ela sentiu as lágrimas molharem seus olhos. Como isso poderia ter acontecido? Tudo estava acertado para Catherine ir para a escola em Kunming, onde os Harrison estavam esperando por ela. Parecia impossível pensar em se separar de sua feliz e brilhante filhinha de 6 anos de idade e enviá-la para o norte em Chiffon, até a escola principal da missão. E não era no norte onde estavam ocorrendo os combates? Grace Lindell também estava hospedada na pousada da missão. Belly ainda não a conhecera, mas ouvira de outras pessoas que Grace era uma trabalhadora muito eficaz na província de Yunnan. No entanto, apesar da eficácia de Grace na província de Yunnan, a missão para o interior da China estava com poucos professores na escola de Shifu, e fora solicitado a Grace que assumisse um cargo como professora lá. Belly gostou de Grace imediatamente, mas ainda assim não queria confiar sua filha a ela. Durante o resto do dia e no dia seguinte, Belly lutou contra a situação. Ela se sentia agoniada em pensar todas as partes da vida de Catherine que ela perderia por estar tão longe de Chiffon. Ela não estaria lá para ler suas histórias de niná, ou responder às suas perguntas, não iria vê-la aprender a ler, nem desenhar, muito menos tocar música. Tudo o que Belly esperava fazer com Catherine estava prestes a ser arrancado dela.
John tentou argumentar com ela. Ele pontuou para Belly que Chiffon tinha uma escola maravilhosa, muito maior e com mais oportunidades do que a pequena escola de Kunming. Catherine estaria com adultos amorosos, todos eles também missionários, que cuidariam dela como se fosse deles. E ela estaria cercada por outras crianças que estavam na mesma situação. Belly sabia que John falava a verdade. No entanto, isso não tornava a situação mais fácil. Ainda assim, enquanto orava sobre o assunto, Belly sentiu que aquela era a direção de Deus, e então permitiu que Grace pegasse a mão de Catherine e a levasse até outro barco que os levariam até o norte de Chiffon. Assim que Catherine ficou fora de vista, Belly explodiu em lágrimas. John andou pelas ruas de Hong Kong com ela a noite toda, pois ela não conseguia dormir. Quando partiram de Hong Kong para Haiphong, Belly estava exausta. E assim que chegaram a Haiphong e embarcaram no trem para Kunming, ela continuou chorando em silêncio. Enquanto o trem seguia em direção à província de Yunnan, ele estava levando Belly para mais longe de Catherine. Pensamentos sombrios passavam por sua mente. E se Catherine a esquecesse completamente e preferisse ficar com Grace Liddell ou com um dos outros professores? Ou se Catherine adoecesse e morresse e Belly nunca mais a visse? No meio da viagem de trem, o nevoeiro na mente de Belly começou a passar. Belly deu uma boa olhada no que estava fazendo. Sim, ela estava sofrendo por todas as coisas que nunca experimentaria com Catherine. No entanto, que bem todo aquele sofrimento havia causado? Ela estava em melhor situação por tudo isso? Catherine estava melhor? O casamento dela com John havia sido fortalecido por ela se afundar em autopiedade? A resposta para todas aquelas perguntas era não. E com essa percepção, Belly secou as lágrimas. Ainda haveria outras despedidas. Aquilo fazia parte de ser um missionário. E era melhor não ficar pensando muito nelas. Se tais separações faziam parte da vontade de Deus, ele teria de suportar o fardo, pois aquele não era um fardo que Belly pudesse carregar. Ela orou e pediu a Deus que a perdoasse por ter alimentado sua dor. Agora era hora de olhar para o futuro. Enquanto o trem seguia, montanhas cobertas de neve começaram a aparecer no cenário que passava através da janela. John e Belly já estavam na província de Yunnan e logo chegariam a Kunming. Belly se recusou a pensar em como Catherine deveria ir para a escola em Kunming. E, em vez disso, concentrou-se em como seria maravilhoso ver a irmã e o cunhado de John e contar para eles todas as notícias de casa. No entanto, outro golpe esperava Belly em Kunming. Ela estivera tão concentrada em retornar para os Lisos que nunca considerara a possibilidade de James Freeze não os transferir para lá. Contudo, ele não os transferiu. Em vez disso, ele colocou John e Belly temporariamente em um posto em Paoshan, de onde lhe disse, eles poderiam fazer viagem à terra dos Lisos. Quanto ao futuro na China, James pediu a John que considerasse a possibilidade de se tornar um superintendente assistente da missão, na parte ocidental da província de Yunnan. Belly ficou sem palavras quando soube a respeito de seus novos cargos. Primeiro, Catherine fora tirada dela. Agora o povo liso. Só que desta vez Belly não se permitiria afundar em tristeza. Em vez disso, ela reservou um dia para orar sobre a situação. No final do dia, ela estava certa de que Deus havia lhe prometido que voltaria a viver permanentemente entre os lisos. Um sorriso enorme espalhou por seu rosto diante dessa percepção. No entanto, ela o manteve sob controle. Belly decidiu não contar a ninguém, nem mesmo a John. Era um segredo especial entre ela e Deus, e agora Belly estava ansiosa para ver como ele iria organizar tudo. Belly cantarolou enquanto fazia as malas para a viagem até Paoshan. Afinal, ela disse a si mesma, era apenas um trampolim para a terra dos lisos. Ela notou John lhe direcionando alguns olhares estranhos enquanto fazia as malas, mas resistiu à vontade de lhe dizer que sabia que eles voltariam para a terra dos lisos em breve. E eles retornaram. Um mês depois de chegar a Paoshan, chegou uma carta desesperada de James perguntando a John e Belly se eles não poderiam ir à vila de Oak Flat e lá ajudar a resolver um problema que havia surgido na igreja. Ao mesmo tempo, eles poderiam escoltar Victor Christiansen, um novo missionário que iria trabalhar entre os lisos, além de ajudá-lo a se estabelecer.
bem como a começar a aprender a língua liso. A carta terminara com as palavras: lembre-se, isso não é uma designação permanente. Vocês não precisam levar todas as suas coisas. No entanto, vocês terão que estabelecer moradia por alguns meses. Seria bom se o Victor pudesse contar com o conforto de missionários experientes por algum tempo. Belly concordou de forma educada enquanto John lia a carta para ela, mas em seu coração ela estava dançando. John e James poderiam pensar que ela estava voltando por apenas alguns meses, mas Belly tinha certeza de que estava voltando para sempre para o seu povo liso. Ela mal podia esperar para ver o que aconteceria a seguir.